Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de memória, que é algo muito importante para a vida. Com ela nos lembramos daquilo que ocorreu no passado, podemos organizar o nosso presente e olhar com esperança para o futuro, sobretudo com as bênçãos que Deus nos promete. É sobre isso que falamos hoje no Lições da Bíblia, que começa agora. Ao longo desta temporada, estamos estudando o livro de Deuteronômio e no programa de hoje vamos nos concentrar nas memórias do povo de Israel em perspectiva para a esperança futura. E eu tenho a companhia dos meus queridos amigos mais uma vez, os quais apresento a vocês. Aqui à minha esquerda está o pastor Daniel Carvalho. Que alegria ter você mais uma vez, meu irmão. Pastor Vinícius, pastor Diogo, pastor Elias, prazer estarmos juntos. Eu queria nesse instante mandar um abraço para alguns amigos. Eles são os líderes da Escola Sabatina na região norte do Brasil, que promovem esse excelente guia de estudos. Então vai um abraço meu amigo pastor João Batista, pastor Fábio Duarte, pastor Fábio Tavares, pastor Cledenilson, pastor Wagner Lins, pastor Valleide Máximos, o pastor Wellington e o pastor Cláudio Júnior. Deus abençoe vocês. É uma turma grande, né, que trabalha com você ali, a equipe do pastor Daniel, para ajudar a disseminar essa bênção que é o nosso guia de estudos. Muito obrigado. Um abraço também para esses colegas que estão ali trabalhando. Pastor Elias, que bom receber o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É muito bom, é um prazer estar aqui. Muito bom. Pastor Diogo, muito bom ter você mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Obrigado, amigo. É uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez. Que legal. A satisfação é toda nossa e eu vou pedir você para fazer uma oração para começarmos o nosso estudo. Um prazer. Vamos orar. Nosso bom Deus, obrigado por esse momento tão precioso de estudo da Tua Palavra. Em momentos diferentes, em várias partes do mundo, pessoas ligadas ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora, nos conduza nesse estudo. Te pedimos por Jesus. Amém. A memória é algo muito importante na nossa vida. Com ela nos conectamos aos fatos, às ideias e às pessoas que passaram em nossa vida. E isso nos ajuda a orientar a nossa relação com o presente, com os fatos e as pessoas do presente. E nos dá um fundamento para projetar o futuro. A memória é exatamente aquilo que nos diferencia também, entre outras coisas, dos animais, dos outros seres, porque ela é uma característica fundamental da racionalidade humana, né? Perder a memória, em muitos aspectos, está se relacionando com a perda da própria racionalidade. E o Deus de Israel tem uma memória muito viva, não se esquece de nada, e nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele, herdamos dele essa capacidade de pensar e de nos lembrar. Muitas vezes, no entanto, nós nos esquecemos, e às vezes até seletivamente, de coisas que nós não queremos nos lembrar. Porém, no livro de Deuteronômio, em todo o Pentateuco e em toda a Bíblia, Deus tem um exercício de fazer seu povo se lembrar de coisas positivas, obviamente, porque as coisas positivas nos impulsionam a ter esperança em relação ao futuro, mas também das negativas, porque lembrar-se das negativas nos ajuda a não cometer os erros, tanto nossos como de outras pessoas. Pastor Elias, qual seria assim a importância, na sua visão, da memória dentro da teologia bíblica? Como esse termo da lembrança ou de não se esquecer é trabalhado nas Escrituras para beneficiar o povo de Deus? O aspecto da memória ele é fundamental em toda a religião bíblica, toda a teologia bíblica, porque o ponto da memória é o seguinte: não é simplesmente armazenar no cérebro informações de eventos passados, mas é relembrar aquilo que Deus fez pelo povo no passado, para que o povo possa ter forças para obedecê-lo no presente e olhar para o futuro com esperança. É através da memória que a fé é transmitida de geração a geração.
E quando nós analisamos, por exemplo, as instituições de Israel, as práticas de Israel, registradas na Bíblia e algumas mencionadas no Deuteronômio, nós vemos que elas têm essa ênfase na memória. As festas de Israel, por exemplo, as festas é para relembrar o que ocorreu no passado. A Páscoa era para celebrar o Êxodo. E assim, cada festa tem uma função que apontava para um evento de Deus, uma lembrança de Deus que precisava ser mantida na mente das pessoas para que as novas gerações pudessem obedecer o Senhor. Então, a memória, ela deve levar à obediência, deve levar à fidelidade a Deus. Excelente isso. E, pastor Diogo, a gente vê essa ênfase da relação daquilo que a gente se lembra com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, né? Então, nós só nos constituímos quanto pessoas e a nossa personalidade é desenvolvida e é estabelecida a partir das nossas memórias, daquilo que nós vivenciamos no passado. Isso constitui aquilo que somos, né? Com certeza. Quando nós pensamos em memória, nós pensamos assim naquilo que constitui aquilo que nós somos, porque lembramos de onde viemos, quem nos criou, não é? Quem nos cuidou, seja o pai, a mãe, juntos ali, a família, os avós, não é? Isso tudo constitui a nossa identidade que vem sendo construída com base numa memória cumulativa, né? Ao longo dos anos você vai crescendo, você tem adolescência, né? A primeira vida como adulto, né? Jovem adulto, e tudo isso daí compõe a nossa memória. Se alguém perde a sua memória, é como se ela deixasse de existir. E até algumas pessoas perguntam, é muito comum essa pergunta, certamente na sua classe bíblica, não é, pastor Daniel? Você deve ouvir isso. Lá no céu, a gente vai se lembrar, pastor Diogo, de quem nós somos? Exatamente. E eu digo assim, olha, se nós não lembrarmos, então significa que nós não estaremos lá. E não teria sentido nenhum, né? Exatamente. Então, lembrar-se, né, ter memória, é algo que está ligado à minha compreensão de mim mesmo e à minha compreensão de Deus, especialmente daquilo que Deus fez na minha vida. O pastor Elias bem disse, aponta para o que virá, não é? E Deus trabalha com vários símbolos que encaminham as pessoas a evocar memórias. E aqui, na lição de domingo, nós temos um símbolo muito importante, e tem que ver com a física, eu gosto muito de física, que é o arco-íris, não é? O arco-íris. Então, nós temos aqui no arco-íris, que é um fenômeno da física, a luz branca é dividida em várias cores, né? E quando ela entra num prisma, seja uma gota, um cristal, ele se divide nas cores em que se compõe a luz branca do Sol. E esse arco-íris, que inclusive está no trono de Deus, no Apocalipse, nas visões de Ezequiel, ali, em outros lugares, a gente vê esse símbolo como um símbolo do trono, do governo de Deus, da soberania e aqui da fidelidade e graça de Deus. Muito interessante porque, bom, Moisés, que escreveu Deuteronômio, que está sendo esse agente divino aí para lembrar as pessoas, os filhos de Israel, das coisas do passado, também foi o autor de Gênesis. E foi ele que introduziu pela primeira vez nas Escrituras o conceito de lembrança, exatamente no episódio do dilúvio. E é muito interessante pensar que lá em Gênesis capítulo 9, na aliança que Deus faz com Noé, a aliança de preservação da vida, Deus coloca um sinal para esta aliança. Então, os sinais, todas as alianças que foram feitas na Bíblia, elas têm, na verdade a maioria delas, né, tem um sinal para representar aquela aliança. Esse sinal simboliza o pacto que foi feito e as promessas que ambas as partes que estão em acordo fizeram umas com as outras. E no caso da aliança com Noé, o pacto era de que Deus não destruiria mais a terra com água. E toda vez que o arco-íris, esse belíssimo espetáculo da natureza aparecesse no céu, e aí o texto, pastor Elias, tem uma coisa que é sui generis, é criativa, né? É surpreendente, porque Deus diz lá que toda vez que o arco aparecesse no céu, ele se lembraria da aliança que ele fez com a humanidade. E aí eu vou fazer até um parênteses aqui, te perguntar isso, né? E aqui, claro, a gente vai considerar um pouco. Deus não tem problema de memória, né? Por que aquele arco-íris o faria lembrar, né?
é quando a Bíblia às vezes menciona que Deus se lembrou de alguém, Deus se lembrou do povo, o lembrar de Deus é o agir de Deus. Quando Deus vê o arco-íris, ele não é que ele tenha esquecido a promessa, mas ele age para manter aquilo que ele prometeu ao seu povo, para manter a sua palavra. É uma linguagem antropomórfica, evidentemente, mas ao mesmo tempo mostra este envolvimento de Deus com a humanidade, que é um dos aspectos mais bonitos do caráter de Deus na Bíblia, o fato de que Deus sente e Deus se envolve conosco. Vinícius, eu acredito também que para o povo, para Noé que viu aquela catástrofe, seria quando Deus disse para que eu me lembre, como se ele dissesse a Noé, estou certificando você com mais ênfase ainda, porque talvez você possa esquecer, mas vai ser um sinal para que eu lembre, e dessa maneira você estará assegurado de que não acontecerá. Daniel, sabe que uma outra coisa que eu fico pensando também, que é bom a gente que é filho, as crianças, né, especialmente, né, saber que tem um pai que se lembra, né? Ó, o papai está lembrando. Pai, você vai comprar meu presente de Natal? Não, papai não esqueceu não, viu? Papai vai lembrar. Então, papai está lembrando da promessa. Cada viagem, né, pai? Não esquece de... Então, quando Deus reafirma de que o arco é para lembrá-lo, é para conferir segurança para os filhos. Ó, fiquem tranquilos, eu não estou esquecendo daquilo não. Então, é uma lembrança para mim, mas na verdade estou falando que eu estou me lembrando para vocês ter segurança de que eu não me esqueço. O arco ali também tem uma relação forte com a ideia do arco e flecha, né? Então, o dilúvio, na verdade, foram as flechas que Deus enviou sobre a humanidade, expressando a sua ira contra o pecado. E é interessante pensar que o arco, ele está, de fato, quando aparece no céu, voltado para o céu e não para a terra, né? Mais uma vez, remetendo ao fato de que as flechas da ira divina não viriam para a terra. E aumentando essa analogia, se é que eu posso fazer isso, a posição do arco voltado para o céu aponta que se essa ira fosse manifestada, ela seria dirigida para cima e não para baixo mais. E de fato foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, quando a ira divina desviada da terra alcança o próprio Deus, substituindo a condenação que veio sobre todos, que viria ou deveria vir sobre todos nós, né? Pastor Vinícius, nesse aspecto que o pastor Diogo trouxe sobre o arco-íris, o pastor Elias mencionou o lembrar, não simplesmente guardar memórias, mas lembrar no sentido de que isso me leve a uma atitude, um comportamento, né? Me leve a uma maneira de me portar diante do Senhor. Daí eu lembrei de alguns episódios bíblicos, né? Porque a lição nos chama a atenção sobre a lembrança. O texto-chave, inclusive, é o Senhor dizendo, olha, lembre que eu fiz com você o concerto e vocês fizeram isso e aquilo. Olha, lembre que vocês estavam no Egito. Olha, lembre que eu fiz atos poderosos. Quando nós olhamos para Noé, o arco-íris faria Noé lembrar. Quando nós olhamos para Abraão, e aí vem um episódio em que Deus o convida e diz, Abraão, olha as estrelas do céu. Conta, não é possível, assim tua descendência. Eu imagino que cada vez que Abraão, depois que Isaac nasceu, mas que Abraão olhava, aquilo tinha um significado para ele. Deus vai continuar cumprindo. Ele foi fiel. O povo de Israel de frente do mar, cada vez que em outras ocasiões qualquer pessoa fosse diante de um mar, era inevitável não lembrar, assim como nós lembramos. E o ponto que eu queria trazer aqui é, além das promessas bíblicas, que são a base da nossa lembrança, mas na nossa vida pessoal, nós temos motivos e motivação para lembrar dos atos extraordinários de Deus. E aí vem Ellen G. White e diz assim, nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos das ações de Deus no passado, na nossa vida. Eu conversava com um pastor que me disse algo interessante. Ele falou assim, Daniel, às vezes, quando eu estou com algum fardo ministerial, alguma situação problemática, que a minha fé parece que se esvai, então ele disse assim, eu lembro das imagens das pessoas que eu batizei, Que legal. do sorriso, do semblante delas. Aquilo traz uma lembrança. Ele disse, eu guardo, eu tenho um portfólio com fotos de batismos que eu fiz ao longo do meu ministério. Quando eu estou muito entristecido, com a fé fragilizada, eu vou para ele. Eu achei interessante, não é um amuleto, naturalmente, mas através dessas histórias, ele lembra dos atos de Deus, isso fortalece a vida. Muito bacana. Eu poderia lembrar de quando Deus esteve comigo no hospital e a minha filhinha, que tinha ali um ano e alguns meses, e numa madrugada eu caído no chão, ele, Senhor, tem misericórdia da minha filha, 3 minutos de angústia,
Quando ela adoece hoje, eu lembro, porque Deus age. Não era o Deus de Noé, simplesmente Abraão. Ele é real hoje, ele age hoje. Isso é extraordinário pensar assim. Muito, muito legal. Queria enfatizar esse aspecto que o pastor Daniel colocou, que é lembrar-se, né, dos atos de Deus na nossa vida, do que aconteceu no passado, no nosso testemunho, não só do que ocorreu na Bíblia, mas lembrar dos nossos primeiros passos na fé, lembrar da nossa infância, né, quem cresceu na igreja, eu admiro muito isso, lembrar-se da conversão, do próprio batismo, né, do dia do nosso nascimento, lembrar-se para quem é casado, do casamento, né, o dia do casamento, como foi especial, como foi, né, e isso reanima as pessoas na fé, no casamento, na paternidade, na maternidade e especialmente na caminhada com Jesus. Então, se a nossa vida for marcada por lembranças e lembretes, né? Porque a gente tem os lembretes. Eu mesmo no meu trabalho, lá no meu computador, eu coloco os post-its lá e não me esqueço das coisas mais importantes. E Deus, ele é especialista em dar post-its criativos, né? No céu, né? No corpo, como a circuncisão, era o sinal da circuncisão, que se chama Berit Milá, que é tem a palavra aliança, né? Que é a circuncisão. E nós temos o batismo, nós temos a ceia, não é? Todos esses são elementos que nos evocam memórias dos atos de Deus na história e especialmente na nossa vida. Muito interessante isso, né? Porque Deus é um Deus das lembranças e a memória nos humaniza do ponto de vista positivo, né? Veja que, por exemplo, com Noé, o arco-íris no céu, lembrando de que Deus não destruiria mais com água. Depois, no chamado a Abraão, olha para o pó da terra. E a minha promessa está simbolizada no pó da terra. Depois, quando Abraão me parece duvidar um pouco, olha para as estrelas do céu. Depois, quando Abraão duvida mais ainda, olha para o seu próprio corpo com a questão da circuncisão, né? E depois vem a lembrança do sábado. Lembra-te do dia do sábado, que no centro da aliança mosaica, né? Então, Deus é o Deus de lembrança. E eu quero lembrar você de uma coisa importante. A importância de estudar a palavra de Deus a partir do nosso guia de estudos. Você conhece esse material e eu ofereço mais uma vez para você. Se você desejar tê-lo e conhecer um pouco mais sobre ele, você já sabe, em cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. E a gente anotava assim, no cantinho aqui da mão, quando algo era muito importante, não posso esquecer, você anotava aqui onde você, até o tempo de sumir, às vezes levava o dia inteiro. Depois a gente veio para a questão do post-it, né? Hoje você tem os lembretes do celular, mas porque como é algo muito importante, você não pode esquecer. Voltamos com Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos falando da memória que Deus nos permite ter das coisas lindas que Ele fez por nós no passado. Você sabe, a gente tem falado aqui da importância de não só estudar a Bíblia, mas de estudar a Bíblia ampliando o nosso conhecimento. E uma das maneiras mais especiais de ter uma visão mais ampla da revelação da Palavra de Deus é utilizar comentários que sejam realmente bons e que consigam expandir nossa visão sobre o que Deus revelou. E eu ofereço para você mais uma vez esta revista, que é uma seleção de comentários da escritora norte-americana Ellen White sobre o livro de Deuteronômio, que é a base do nosso estudo ao longo desta temporada. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material imperdível, você pode acessar cpb.com.br e descobrir como adquirir este e outros materiais. Pastor Daniel, a memória é algo muito importante, a gente estava trabalhando nisso no bloco anterior, e Deus vai mostrando ali, colocando marcas e lembretes, pastor Diogo colocou isso também, os post-its, né? Para nos lembrar do seu amor e reafirmar as suas promessas em nossa vida. Isso é muito importante, né? Interessante que essa questão do lembrar é tão primitiva, né? Eu vou lembrar de um período, por exemplo, vocês passaram por isso, que a gente anotava assim, bem no cantinho aqui da mão, quando algo era muito importante, não posso esquecer, você anotava aqui onde você, até o tempo de sumir, às vezes levava o dia inteiro. Depois a gente veio para a questão do post-it, né? Hoje você tem os lembretes do celular, mas porque como é algo muito importante, você não pode esquecer. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente falou dos atos poderosos de Deus, mas por que lembrar? Eu queria destacar 3 aspectos aqui. Por exemplo, é necessário, é inevitável, é essencial lembrar da criação, porque se nós esquecermos nossas origens, outras coisas que virão depois dela, imagina, a questão do pecado, a salvação que aparece ali em Gênesis na primeira promessa,
tudo isso terá sido em vão. Então, lembrar da criação, de onde nós viemos, da queda, dessa origem, é fundamental para a manutenção da nossa fé, da experiência cristã. Um outro aspecto que evoca Deuteronômio diz respeito ao próprio dilúvio. Mas em que sentido? Lembrar que mesmo numa catástrofe, Deus cuidou do seu povo. Sim. Hoje nós vivemos uma catástrofe mundial, né? Mas Deus continua sendo fiel, cuidando dos seus, mesmo quando permite que descanse. Deus, mesmo na catástrofe, vai cuidar do seu povo. E um terceiro aspecto, evocando ali Deuteronômio mais uma vez e Êxodo, na questão do êxodo, da libertação, é que Deus sempre vai nos libertar. Está nele o poder de nos libertar. Por isso, lembrar destes episódios fundamenta e fortalece a nossa fé. Então, por isso, muito importante lembrar. É verdade. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 32, aparece aqui de forma bastante bonita essa ideia de lembrança, né? Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Pastor Diogo, achei interessante aqui, né? Porque Moisés está lembrando ao povo de algo singular que aconteceu na experiência de Israel. Veja, nós estamos aqui, é sempre bom lembrar isso, né? Israel está para entrar em Canaã. E entrar em Canaã significa tomar posse da terra, posse da promessa, e é muito importante que o povo, ao entrar naquele território, se lembrem por que eles estão ali, qual foi o motivo da entrada deles ali, o que levou eles até aquele lugar. E Deus está relembrando aqui um fato que os distingue de todo o restante da terra. Deus falou com eles. Veja que coisa maravilhosa aconteceu no Monte Sinai, né? O monte fumegou, Deus desceu do céu, pronunciou a sua aliança com a voz divina, e Deus lembra, quem é que fez isso? Que outro povo experimentou isso? Deus, Ele marca a nossa vida com experiências maravilhosas, e quando Ele faz isso, Ele deseja que a gente tenha isso claramente marcado em nossa mente, a gente não pode esquecer, mas às vezes o maravilhoso pode se tornar meio que cotidiano e banal na mente de algumas pessoas, né? É verdade, verdade. Incrivelmente, eles, havendo tido essa grande revelação de Deus, né, presença de Deus ali, talvez pudessem se acostumar, né? Talvez pudessem considerar a Deus, de repente considerar Deus como se fosse um governo, né? Considerar como se fosse Brasília, Washington, né? Ou seja, tem que mandar as verbas para a gente. Eu vou reclamar, né? Eu vou murmurar, murmurar contra Moisés, várias vezes pegaram ali as pedras contra Moisés, e Deus teve que defender Moisés. Por quê? Porque eles se acostumaram. Mas, como você falou, a própria revelação de Deus foi um ato extremamente maravilhoso, foi algo talvez inédito em toda a história, né? Nós podemos dizer isso, somente na volta de Jesus a gente vai ter uma aparição pública de Deus, como foi ali no Sinai, né? E Jó, ele considerou a aparição de Deus para ele como a resposta aos seus sofrimentos. A aparição de Deus sempre é a resposta para as grandes crises humanas, né? E a crise de Israel, a saída ali do Egito, que era uma crise positiva, né? Para uma vida melhor, uma transição para uma vida melhor, foi marcada pela revelação de Deus. Mas não somente isso, mas Deus realizou sinais, milagres, lutas com mão poderosa, braço estendido e com feitos espantosos. E apesar de tudo isso, muitas vezes o povo descreu. E eu fico pensando, né? Será que nós faríamos o mesmo? Geralmente a gente olha para isso com um olhar condenatório, né? Acusador. Por que eles viram tantas coisas e ainda assim se esqueceram muitas vezes e até reclamaram de Moisés? Mas se olharmos assim para a natureza humana em qualquer época, nós temos uma tendência natural a nos acostumar com as coisas, a tratar o sagrado, né, como você mencionou em outro momento, tratar o sagrado como se fosse algo comum.
E aqui eu falo para pastores, né? Falo para pessoas, líderes de igreja, anciãos, né? Pessoas, líderes de departamento, né? Você tem aí um grande número de amigos, né, que estão trabalhando nessa área, pastor Daniel, na região norte do Brasil. E como é fácil. Eu vou passar, então, o estudo do guia dessa semana. Eu vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou pregar, eu vou fazer de qualquer jeito, né? E Deus, Ele não é assim. A gente precisa respeitar a Deus, lembrar que essas coisas são sagradas, lembrar dos atos maravilhosos de Deus e valorizar essas exceções que Deus realizou ao longo da história. Então, pastor Vinícius, só para concluir aqui, eu acredito que nós precisamos perceber o quanto nós somos abençoados pelos atos de Deus em nossa vida e especialmente pela revelação dele a nós, que é o grande presente, a grande bênção, conhecer a Deus. E Cristo mesmo falou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muito lindo isso. Agora, pastor Elias, às vezes, aliás, antes de falar o às vezes, né? A memória é uma grande bênção, a gente já sabe disso e está falando isso. Mas para algumas pessoas, a hipermemória é um problema, né? As pessoas se lembram de detalhes, às vezes, funestos, trágicos, e aquilo de fatos, né, e de problemas, algo que alguém fez com ela há 30 anos e a pessoa está ali lembrando de tudo, remoendo aquilo lá, não esquece. E a memória se transforma um fantasma que vem assolar as mentes, né, e amedrontar muitas pessoas. É saudável também esquecer, né, de algumas coisas. É verdade. E isso se aplica não somente a coisas negativas, se aplica até mesmo a coisas positivas. E há um texto, Isaías 43, 18 a 19, que eu até vou ler aqui, porque eu acho que é importante que a gente leia esse texto neste contexto aqui que estamos discutindo a memória, o valor da memória, a importância de relembrar o êxodo, de relembrar os grandes atos de Deus na história do seu povo e na história da nossa vida. Isaías 43, 18 a 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. É interessante, esquecer das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando a gente lê isso aqui, lê o texto, a gente pensa, vamos esquecer as coisas ruins que ocorreram conosco no passado. Ou, nesse caso, Deus está dizendo para Israel, esqueçam as coisas ruins que ocorreram com vocês, esqueçam do exílio, esqueçam do Egito, da idolatria, etc. Mas se a gente ler o contexto é o contexto do êxodo. Deus está dizendo, esqueçam do êxodo, porque eu quero fazer um êxodo ainda muito maior para vocês. Eu tenho bênçãos ainda maiores. Então, até mesmo nas coisas positivas, a gente precisa se lembrar do passado, mas sempre entender que Deus quer fazer no futuro coisas ainda maiores. O passado não nos aprisiona, nem no que é positivo, nem no que é negativo. E, obviamente, isso se aplica também às coisas negativas. Nós precisamos esquecer as coisas passadas negativas, porque elas não determinam o nosso futuro. O nosso futuro é determinado por Deus. E, a partir daí, nós teremos uma projeção de receber de Deus coisas melhores e maiores. Esse é um detalhe extremamente interessante, porque a gente, quando pensa em esquecer do passado, a gente sempre pensa em esquecer do que é negativo. Mas aqui está dizendo para Israel esquecer do positivo, porque eles estavam tão apegados no êxodo e a visão que eles tinham de Deus, a visão de um libertador, a visão de um êxodo, de uma libertação, era a visão do êxodo. Mas Deus está dizendo para eles, eu tenho coisas maiores para fazer. Agora, temos que entender um detalhe. Quando a Bíblia fala de esquecer, também, assim como fala de lembrar, não é o esquecer que você tem que apagar da sua memória. Amnésia. Uma amnésia. É um esquecer no sentido de que fatos negativos que ocorreram no passado não te afetam mais. Não te afetam mais, não determinam o seu futuro. Você tem confiança de que Deus está no controle e o seu futuro será melhor do que o passado. Deus vai fazer coisas maiores. Sobre o ponto que eu estava mencionando anteriormente, muito interessante isso, né, da questão de esquecer às vezes do positivo, né? Porque... Só para não esquecer, depois eu tenho um detalhe para mencionar. Tá bom, não tá bom. Não esquece não, que é importante, viu? É que, às vezes,
algumas pessoas vivem de passado. É aquela expressão que a gente usa, quem vive de passado é museu. É aquela coisa assim, né? Não, no meu tempo era melhor do que hoje, não é? Era no meu tempo, é assim, hoje nunca vai ser como era antes, ou então como era antigamente. E as pessoas esquecem que a gente está vivendo o presente e que as maravilhas e as coisas positivas que ocorreram no passado, elas podem voltar a acontecer, e às vezes até melhor, se nós nos abrirmos para essas possibilidades, especialmente aquelas que vêm de Deus, né? Agora, aí tem um detalhe, e esse é só um parênteses nessa discussão, isso mostra quão maravilhosa é a Bíblia, quão equilibrado é este livro. Está falando da memória, mas também está falando do esquecimento. Mostra os dois lados, não apenas... Porque se a gente ficasse só com a memória, sem esse texto aqui, talvez a gente pudesse distorcer alguma coisa. Então, Isaías está nos trazendo para o centro e mostrando onde a gente deve estar. Muito interessante. Pastor Diogo, já te passo a palavra aqui, porque eu não vou esquecer do Daniel, né? Daniel, você estava aí anotando. O pastor Elias mencionou algo que eu lembrei de um texto, Paulo, quando escreve aos Filipenses, um texto clássico, capítulo 3 de Filipenses, versos 13 e 14, Paulo diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo. E o interessante é que o contexto aqui, Paulo está em Roma, e há 10 anos atrás ele tinha passado em Filipos. Paulo tinha feito muitas coisas boas na igreja, ele fundou igrejas, ele visitou pessoas, tinha muitas coisas boas para lembrar, mas Paulo faz questão de esquecer tanto as boas quanto as ruins, porque Paulo, bem descrevendo o verso, ele tem uma meta e não quer que nada, mesmo de bom ou ruim, o de bom, o nostálgico, né? Ou de ruim, assim, um entristecimento. Paulo tem a meta e ele não quer que nada atrapalhe, então ele foca, igual o pastor falou, Deus tem mais a realizar. E às vezes aprisionar o passado é ruim. Não se trata de amnésia em relação ao passado, mas se trata de olhar para frente. Né? Deixar o passado nos informar positivamente, mas vamos viver o presente e o futuro. Né? Pastor Diogo. Bem, pastor Vinícius, bem rapidamente, só queria dizer que quem vive aprisionado ao passado não experimenta o presente. Então a gente precisa olhar para o presente. A gente lembra, por exemplo, de pessoas do passado, mas e as pessoas do presente? E os filhos que estão ali? A gente lembra do filho que era um bebê no passado. Mas aquele menino de 7, 10, 15, 20 anos que está ali na sua frente. Ame-o na fase em que ele está. Viva o presente. E aí você vai conseguir construir boas memórias sobre esse momento que um dia vai ser passado. Exatamente. Então, quem vive muito preso a outra época ou fica se preocupando também com o futuro, preocupando demais, não vive o presente. Excelente isso. A gente precisa viver o presente porque nós vamos ter passado no futuro. Exatamente. Exatamente. Isso aí, porque senão no futuro a gente não tem passado e aí há um esquecimento completo. Você vai ter um passado pequeno. Exatamente. Né? Exatamente. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, é uma passagem interessante aqui, que diz o seguinte: guarda, pois, os seus estatutos, os estatutos de Deus, Moisés está dizendo, e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, e é o presente aí, Diogo, hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Olha que coisa interessante, aspectos importantes aqui. No final desse verso, nós percebemos a linguagem do quinto mandamento, empregada aqui bem no final, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Lá no quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues teus dias na terra. E lembrar do pai e da mãe, em certa medida, também é lembrar do passado, né? Porque são as nossas raízes, são as nossas origens. É a memória que nós constituímos como seres humanos, que nos identifica com a nossa personalidade, é fruto, em grande medida, daquilo que nossos pais transmitiram para nós. Então, existe uma materialização da lembrança positiva do passado, que é honrar os pais. E essa linguagem é empregada aqui no contexto de se lembrar daquilo que Deus fez por Israel. Lembrar dos pais metaforiza também, honrar os pais metaforiza honrar a Deus, a quem os pais representam para nós aqui na terra, né? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Veja que aqui no verso 40 ele fala, os mandamentos te ordeno hoje, no presente. Então você lembra do passado. Então, estou te falando hoje para você lembrar do passado. Para que o Senhor teu Deus esteja com você nessa terra para todo sempre.
E aqui nós temos uma dimensão também do tempo que é a eternidade. Então, quem se lembra corretamente do passado, vive o presente de forma plena, está se preparando para adentrar ou para viver plenamente com Deus na eternidade. É muito bom estudar a palavra de Deus, estamos nos deliciando aqui com as memórias afetivas de Deus em relação a nós e nos preparando para viver o futuro com Ele para sempre. Mas não se esqueça, nós continuamos aqui, não saia daí, portanto, porque o Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Lições da Bíblia, agora no último bloco. No bloco anterior estávamos falando sobre memória, como Deus conduz o seu povo e deseja que nós lembremos daquilo que Ele fez por nós. Bom, a memória realmente é algo muito importante. Lembrar das coisas boas que as pessoas nos fizeram no passado. O pastor Diogo estava falando sobre criação de memórias afetivas entre pais e filhos. É algo muito, muito legal. Lá em casa mesmo, eu gosto, eu já mencionei aqui em outros programas, eu gosto de ler a Bíblia com a minha menina. Quando ela fez 5 anos, eu percebi que ela já estava numa idade assim que conseguia absorver bem a leitura da Bíblia mesmo, não as Bíblias ilustradas para crianças. Então, eu comprei uma Bíblia assim, com a linguagem mais fácil, contextualizada. Eu gosto de ler para ela na Nova Bíblia Viva. Eu acho uma linguagem bastante interessante, mas existem outras muito boas também para isso. E eu comecei a ler a partir de Gênesis com ela. Um domingo, assim, eu não quis fazer uma leitura assim, que lembrasse algo muito estudo. Queria fazer uma leitura fruitiva da Bíblia, né? Então, orei com ela, e aí nos encostamos assim num local confortável e fomos ler a Bíblia, a história de José. E a história de José é tão linda, a gente já falou de José várias vezes aqui nessa temporada, né? Que ela era uma garotinha de 5 anos, eu estou lendo para ela, e em determinado momento da leitura, eu fiquei tão absorto naquilo, e lendo em voz alta, e para uma criança, então, tentando fazer os timbres distintos, quando era o vilão da história, era a voz de vilão, quando era a voz de Deus, a voz de Deus, né? Que é para tentar a criança pintar o quadro, né? E eu esqueci, rapaz, que tinha uma menininha de 5 anos ali, e eu fiquei encantado com a história, que é linda, né? Toda vez que eu leio essa história, eu me emociono. E quando chegou ali pelo capítulo 42, 43, para frente, 45, que é o 44 e o 45, que é a revelação de José para os irmãos, eu despenquei, chorei, né? E aí, como eu lembrei, eu falei, estou chorando do lado da menina aqui, esqueci. Eu falei, tentei me recompor, e quando eu olhei para o lado, ela estava chorando também, com a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu percebi o alcance da palavra de Deus. E a partir daí eu falei, opa, aqui tem um caminho para a gente estudar a Bíblia, vai ser dessa maneira aqui. E a gente tem feito isso, tem sido uma bênção. E eu contei essa história, que eu gosto muito dessa história, porque isso já faz tempo que começou, mas está na minha memória. E é assim que eu gostaria que ela se lembrasse de mim quando eu fosse velhinho. Sabe? Meu pai lia a Bíblia para mim. Ela pôde esquecer tudo, mas eu gostaria que ela se lembrasse. Meu pai era um homem que se preocupava em ler a Bíblia para mim. Estou trabalhando para que essa memória seja construída. Porque esta memória, se ela for enraizada na mente dela, certamente, e de forma positiva, vai ser algo que ela vai replicar para os filhos que ela tiver. Então, a importância da construção da memória e de se lembrar de coisas boas que foram feitas em nossa vida por alguém e que Deus especialmente fez, para que isso seja multiplicado, né, para o futuro e esse passado vire presente e se projete para o futuro. Agora, pastor Daniel, esquecer de coisas boas que Deus e outras pessoas fizeram para nós tem um sinônimo também, que é a ingratidão, né? E é tão ruim quando isso acontece, né? Quando nós lembramos dos atos poderosos de Deus, exaltamos o seu nome. Quando nós esquecemos, existe no direito uma expressão que é apropriação indébita. Ela, inclusive, incorre num crime, né? Num crime, né? Que é me apropriar daquilo que não me pertence, dizer como se fosse meu, né?
E quando a gente olha para a lição dessa semana, ela diz que o povo que foi alimentado, que foi cuidado, se esqueceu, né? E estava sendo ingrato para com Deus. E aí eu trago uma frase aqui, pastor Leonino, mando um abraço, pastor Leonino, que é o nosso pastor geral da UNB, ele diz assim, ó, só agradece quem reconhece, só reconhece quem não esquece. Interessante, né, que essa questão de lembrar, de não esquecer, como isso aqui está centrado nesse aspecto aqui. E aí eu lembro de dois aspectos aqui. Um deles é no contexto de Daniel capítulo 4. Lá na Babilônia, Nabucodonosor, Ellen G. White diz no livro Profetas e Reis que Deus queria usar o senso de justiça de Nabucodonosor para que pudesse ser uma bênção para aquelas pessoas que ele queria salvar, logicamente. E Deus vai trabalhando com Nabucodonosor. No contexto daquele sonho que ele tem, da árvore que Daniel dá a interpretação, Daniel diz o que é e deixa um conselho. Eu gostaria de ler Daniel capítulo 4, no verso 27, depois que Daniel diz quem é a árvore e o que vai acontecer, a questão do orgulho que deveria ser quebrantado, Daniel diz assim, capítulo 4, verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ellen G. White diz a expressão, durante 12 meses. Então, Nabucodonosor ouviu o conselho, ele reconheceu e pensou, puxa, não, de fato, eu preciso ajudar mais, eu preciso ser mais honesto, mais justo, só que depois ele esquece. Ao cabo de 12 meses, diz o verso aqui, ó, verso 29, ao cabo de 12 meses, perdão, Ellen G. White menciona um ano, a Bíblia diz, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse, não é esta a Babilônia que eu criei, com o grandioso poder e para a glória do meu nome e minha majestade. Perceba algumas expressões que evocam aí a soberba, né? Eu criei a minha Babilônia, a força do meu braço. E nesse instante, ininterruptamente, a expressão diz, falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu e diz a ti, Nabucodonosor já passou o reino. Então, a questão da humildade e a soberba. Deus não consegue trabalhar na vida do soberbo. Por quê? Porque não há espaço para Deus. E aí, Nabucodonosor, mais no final, nós não vamos ler todo o verso, mas ele reconhece. Ele vai no pó e na lama. E depois ele volta e reconhece. E diz, olha, eu quero dizer algo para vocês. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico, porque não há Deus como o Deus do céu, Deus de Daniel. Então, agora ele reconhece. Então, sempre que nós nos lembrarmos dos atos poderosos de Deus, nós iremos colocá-lo à frente de nós, iremos reconhecê-lo. Isso glorifica o nome dele. E quando não fazemos, muitas vezes ele permite que a gente vá no pó e na lama, para que a gente possa reconhecer que só há Deus em Israel. Sabe que a memória é realmente algo muito importante e tem um aspecto que nós não podemos esquecer, que nós somos falhos e que nós erramos e dos nossos erros do passado. Veja que os nossos erros do passado não devem ser fantasmas que vêm tirar a nossa paz, angustiar o nosso coração, evidenciar a mentira da falta de perdão, né, na nossa mente. Mas eles devem nos lembrar onde nós erramos para não repetir essas falhas. É muito importante. Uma das ênfases que Moisés dá em Deuteronômio sobre a questão da memória, lembra o que vocês fizeram para não fazer de novo errado. Então é muito importante isso. Existem pessoas que erram e nunca aprendem, vão fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos e colhendo as mesmas consequências. Então, pastor Diogo, Deus está lembrando Israel, olha, vocês fizeram isso, idolatraram, vocês vão entrar agora na terra, não é para fazer as mesmas coisas. Porque lembra das consequências ruins? Se vocês não quiserem tê-las de novo, é só não fazer do mesmo jeito lá, né? Só faltava Deus desenhar ali para eles, né? Tantas vezes Deus falando e repetindo, né? Como a gente faz com criança, né? Aqui, no nosso guia de estudos, pastor Vinícius, nós temos aqui em Deuteronômio 8, né? Ali no versículo 13, dizendo que depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que você tem, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E aqui nós temos a realidade, né, das bênçãos, né? A gente percebe que quando uma pessoa aceita Cristo, especialmente numa
tradição religiosa, que estuda a palavra de Deus, que valoriza a leitura, valoriza o estudo, valoriza a educação, né, a formação escolar, a formação acadêmica, né? Nós percebemos muitas vezes que, às vezes, de uma geração para outra, uma geração que talvez fosse até não tivesse nenhum conhecimento, não tivesse nenhum estudo, já o filho dessa pessoa chega à faculdade, de repente o outro já busca um nível de estudo maior, e a gente vê as bênçãos de Deus, né? E com isso vem também a prosperidade, né? Não a prosperidade da teologia da prosperidade, mas a prosperidade natural, orgânica, né? De alguém que trabalha, estuda, faz trabalho duro e recebe os benefícios por isso. E aí o que acontece? A pessoa então agora tem cultura, mora numa capital, numa igreja central, numa igreja mais, vamos dizer, iluminada, e começa então a se esquecer das bênçãos, né? Começa a se esquecer dos valores, começa a se esquecer e perder ali a sua identidade espiritual. Começa a se enamorar de filosofias que aprendeu de alguns professores que não conhecem a Deus ou de alguns autores que não têm Deus no mapa do seu conhecimento. E aí nós chegamos aqui a Apocalipse 3, verso 17, que diz o seguinte: você diz, sou rico, estou bem de vida, sou rico e abastado, em outra versão, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aqui o conselho é, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então, nós às vezes achamos que os nossos bens, o nosso conhecimento, a nossa filosofia são riqueza, mas para Deus eles não passam de trapos, né, de imundície. Isaías diz que as vossas justiças são trapos de imundície, não são os erros. Olha, eu dei uma gorjeta, ou eu ajudei uma pessoa que estava precisando, eu fui bondoso com alguém, trapo de imundície. Tudo isso é trapo de imundície. Porque muitas vezes nossos bons atos escondem sentimentos humanos, né? Mas Deus diz o seguinte: compre de mim o ouro. E o que é esse ouro? É a graça do Senhor, é o preço pago na cruz. E aqui, aplicando mais a nossa lição, o reconhecimento de que tudo de bom vem de Deus e que há uma diferença entre o que vem de Deus e o que vem do mundo. E valorizar o que é divino. Amém. Que coisa muito importante isso, uma grande advertência para a nossa vida. Pastor Elias, Jesus enfatiza a necessidade de lembrança, né? Dos gestos poderosos de Deus na nossa vida, e Ele nos ajudou a lembrar disso com cerimônias, né? Exatamente. E estas cerimônias que Jesus estabeleceu, de fato, elas são cumprimentos de elementos para os quais o Antigo Testamento já apontava. Por exemplo, no Antigo Testamento, o que marcava uma pessoa como membro do povo de Deus era a circuncisão. No Novo Testamento é o batismo. O batismo, então, nos marca como parte do povo de Deus. Ele tem esse elemento, então, de relacionar, de apontar para o passado, ter este efeito no presente e projetar para o futuro. Porque no batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos recebidos do povo de Deus. Mas o outro elemento, o outro rito que a igreja pratica, seguindo a ordem de Jesus, é a cerimônia da comunhão, a Santa Ceia, acompanhada do lava-pés, que é um cumprimento da Páscoa. No Antigo Testamento, o povo de Israel celebrava o maior ato de libertação que o povo havia experimentado no Egito, com a Páscoa a cada ano. No Novo Testamento, nós celebramos isso a partir da ordem de Jesus, na Santa Ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos o que Cristo realizou por nós na cruz. Então a Santa Ceia tem esse elemento, ela aponta para o passado, ela aponta para a cruz, ela tem um efeito no presente porque nos conecta com Cristo, com os irmãos, é a cerimônia da comunhão, como nós chamamos. Ao mesmo tempo ela antecipa o futuro, aquela grande ceia das bodas do Cordeiro que nós vamos celebrar no céu com Jesus. Então, esses dois ritos são os que a Igreja Adventista adota, né? Que nós chamamos de ordenanças. Não são sacramentos, não tem nenhuma função mágica de transformar as pessoas, não. Mas eles apontam para eventos fundamentais na história da salvação. É muito importante isso, especialmente a Santa Ceia, porque Jesus disse, celebrem isso em memória de mim. E ele diz uma coisa que é lindíssima, eu não beberei desse cálice até aquele dia
Isso é muito emocionante. Eu não vou beber até aquele dia quando eu vou reunir vocês em minha mesa e eu vou tomar de novo com vocês. Então, é o passado e o futuro. É o que Deus fez no passado e a esperança do que Ele fará para nós no futuro. Deus nos ama e Ele constantemente nos lembra do seu amor. Ele coloca sinais e marcas e lembranças e lembretes em nossa vida para evidenciar o óbvio. Ele é amor e nós somos amados por Ele. Nunca se esqueça disso. Deus ama você. A memória divina sobre o seu amor está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.